Olá, mais uma vez aqui com vocês, com a mensagem de reflexão, meditação na Palavra de Deus. Hoje, agora nesse instante, quero meditar na carta de Tiago, Pedro, 1 Pedro, perdão, e no capítulo 5, mas no versículo 6 e 7 em especial. E nós vemos nesse capítulo 5, nós sabemos que a carta de Tiago é algumas recomendações, várias recomendações de uma vida prática, de uma vida cristã prática, real e verdadeira, sem hipocrisia. O apóstolo Tiago é direto, incisivo, que nós devemos viver uma vida cristã poderosa, uma vida cristã de verdade, não nos escondermos, em uma religião, dentro de um conceito religioso, um pensamento religioso, ou até mesmo uma filosofia religiosa, em tantas formas de querer se esconder, de não querer realmente vivenciar aquilo que é ensinado, aquilo que tem que ser colocado em prática de maneira real e vívida em nossas vidas. E aqui o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, como é conhecido, ele coloca uma palavra no versículo 6, versículo 7, e aqui no capítulo 5 ele faz algumas recomendações aos anciãos, mas aqui ele também fala sobre os jovens, recomendações aos jovens, temos que submeter os jovens aos anciãos, quer dizer, alguma convivência, tem que haver um diálogo, uma convivência entre pessoas mais novas, pessoas mais de idade, dentro do corpo de Cristo, dentro de uma comunidade. Sempre vai ter pessoas mais de experiência, uma pessoa mais madura, um ancião. E aqui o ancião é colocado como aquele que dá o exemplo, aquele que norteia, aquele que é responsável para trazer o ensinamento, a doutrinação da igreja, para levar a igreja aos caminhos da verdade, o caminho de Cristo, a obediência à palavra de Deus. Você é um responsável. E aí entra em cena a questão dos jovens, que os jovens têm que respeitar o ancião, tem que se submeter à autoridade do ancião aqui, daquele ancião, daquele homem de Deus, que está ali à frente, que se respalda na palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. E mesmo fora desse contexto religioso, irmãos, nós temos que manter o respeito pelas pessoas de idade, a compreensão com as pessoas de idade. Vamos lá no texto específico que eu disse que esse no versículo 7 do 1 Pedro, aliás, perdão, é 1 Pedro, irmão, não é Tiago não, 1 Pedro aqui, do verso 6. Então nós vimos aqui, ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele todo o vosso cuidado, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, Ele cuida de vós, como diz a palavra de Deus aqui. Então, a primeira recomendação aqui, primeira coisa, a recomendação que Pedro traz, 1 Pedro traz, irmãos, para nós que vivemos a vida cristã, que estamos aí vivendo na comunidade cristã, nessa convivência, nesse relacionamento pessoal, ou com uma intimidade com algumas pessoas mais próximas, uma intimidade mais próxima, outros mais relapso, mas nós temos que manter a postura, tanto no relacionamento entre pessoas, como ter aquela postura em relação a Deus, principalmente. E nós vemos que há um desejo no coração, tanto dos jovens como dos anciãos, das pessoas que estão na casa do Senhor, que servem a Deus, há um desejo muito grande, de crescer, de desenvolver, de amadurecer, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de exemplo, de caráter. Isso desde cedo já temos que aprender. Mas às vezes nós queremos ir além, exercer ministérios, exercer algum dom especial, algum campo de trabalho a ser desenvolvido na casa de Deus, ou alguma coisa que tem que ser realizada, Há sempre a necessidade de um trabalho. Então, tanto em relação ao que Deus está chamando para nós fazermos, como também na igreja local há uma necessidade de desenvolver trabalhos. Mas o primeiro item de importância aqui que Pedro traz
1 Pedro traz, no versículo 6, é que nós temos que nos humilhar. Humilhai-vos, quer dizer, é se submeter, é se deixar ser conduzido por Deus, né? Se deixar ser conduzido pelo Senhor naquele tempo determinado que Deus tem determinado para cada um de nós, para que nós venhamos desenvolver algo na casa do Senhor, ou um ministério, né? Uma oportunidade ministerial, mas nós temos que nos humilharmos. Aí ele fala, debaixo da potente mão de Deus, né? Debaixo da palavra de Deus, estamos debaixo de ordenações, debaixo de princípios, se submetendo à vontade de Deus, né? E porque ele fala assim, ó, Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Então ele coloca aqui a questão de Deus nos colocar no posicionamento que Ele determinou na nossa vida. Mas às vezes acontece que nós nos apressamos e às vezes nós queremos com pressa aquilo que Deus determinou para cada um de nós, a questão do ministério, de algo a desenvolver na obra de Deus, e nós queremos com pressa, né? Bolando algumas regras, fazendo coisas indevidas, que não é do nosso tipo, do nosso naipe cristão. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos submeter, temos que nos humilhar, nos posicionar, estarmos debaixo da potente mão de Deus. Para que no tempo dele, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Para que ele, no seu tempo determinado, que Deus determinou, para que nós façamos algo, realizamos algo, nós vamos fazer esse algo, realizar esse algo, dentro da vontade diretiva de Deus para as nossas vidas. Porque se for antes, se nós avançarmos antes, se nós nos submergermos antes, queremos galgar alguma coisa antes, sem a permissão de Deus, sem a vontade de Deus, sem o direcionamento de Deus, vamos padecer, vamos sofrer, né? E nós sabemos que há muitas pessoas que desejam desenvolver o ministério, há muitas pessoas que desejam exercer o episcopado, há muitas pessoas que desejam fazer algo na casa de Deus de relevante, algo importante. Mas o primeiro item que tem que ser observado aqui na palavra de Deus, é que nós temos que nos humilhar, nos submeter, deixar ser conduzido por Ele, e para que Ele, o Senhor, no seu tempo exato, Ele nos exalte, Ele nos coloque, né? Exalte no tempo certo, porque no tempo certo de Deus, irmão, as coisas vão bem, dá bem para nossas vidas. É bênção para nós, é bênção para as pessoas, é bênção para a obra de Deus, é bênção para todo mundo, quando nós agimos no tempo determinado que Deus determinou para as nossas vidas. E nós não vamos fazer as coisas com as nossas próprias forças, nós não vamos fazer as coisas com o nosso próprio entendimento, nós vamos fazer as coisas conforme a vontade de Deus, e tudo vai ser mais leve, tudo vai ser mais tranquilo para as nossas vidas, porque Deus está dando a direção, Deus é que determinou para nós realizarmos aquele feito, aquele algo, aquele ministério, aquela coisa que Ele determinou para nós fazermos, nós vamos fazer. E estando no tempo determinado de Deus, é bênção de Deus para as nossas vidas. E ele lança mais um versículo 6, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Então, às vezes nós somos ansiosos, né? Às vezes queremos fazer as coisas num tempo indevido, porque queremos, né, pressa, queremos que Deus se apresse, mas Deus está dizendo, coloque sobre ele a sua ansiedade, sua perspectiva de pressa, né, de querer que aconteça logo. E ele diz aqui a palavra do Senhor, porque Ele cuida de vós. Deus cuida de nós, irmãos. Até mesmo quando há algo que nós estamos pedindo e lançamos sobre Ele, Senhor, eu quero desenvolver isso, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo. Lance sobre o Senhor, porque Ele vai ouvir, Ele vai cuidar sobre detalhes sobre as nossas vidas. Ele vai cuidar de cada um de nós, nos mínimos detalhes, para que nós não venhamos fazer coisas que desagradam a Ele primeiramente, e que venham prejudicar nós, e que venhamos prejudicar terceiros, para que, sabendo que Deus, Ele cuida de nós, Ele zela pelas nossas vidas, porque se nós formos fazer algo, né, às vezes
às vezes não é o tempo de Deus, prejudica as nossas vidas, prejudica as pessoas que vão nos ouvir, prejudica a obra de Deus, prejudica a igreja do Senhor Jesus. Então, irmão, é Deus quem cuida das nossas vidas, porque se assim fazermos no tempo indevido, sermos apressados, queremos tudo que aconteça num tempo determinado que nós determinamos, e às vezes as coisas ficam ruins para nós, ficam ruins para a obra de Deus, é muito ruim para as nossas vidas. E às vezes terminam nos prejudicando, deixando uma mácula nas nossas vidas, deixando uma brecha nas nossas vidas, e às vezes até esfriando, e não é isso que eu pensava, não é isso que eu queria, não é, né? Todas as vezes acontece isso. Colocarmos pessoas, como o próprio apóstolo Paulo, não coloque a mão precipitada sobre a cabeça de alguém, porque às vezes Deus não está chamando, mas o homem coloca. E às vezes essa pessoa se prejudica, se esfria na fé por falta de maturidade, porque é neófito na fé, é novo na fé, não tem experiência, não tem maturidade, não tem, não é o tempo determinado de Deus. E aí dá o que dá, irmão. Muito prejudicial à nossa vida espiritual, é muito prejudicial à obra de Deus, quando nós temos pressa em realizar algo que não é do tempo de Deus. Mas que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê, aleluia, o desejo de cada dia mais nos humilharmos na sua presença. E tudo que nós que às vezes queremos ter pressa, que vemos lançar aos pés do Senhor, para que Ele venha cuidar das nossas vidas e para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus, na minha e na sua vida, meu amigo. Deus abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus. Essa é a palavra desse momento.